Boa noite, a paz, que Deus vos abençoe poderosamente no nome santo do Senhor Jesus. Esse amigo que vos fala, Bispo Maxwell, permita-me vos abençoar por intermédio da santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Pois são exatamente 18 horas e 34 minutos. Eu tenho o costume de dar de 1 a 2 minutos para que as pessoas recebam a notificação pelo Facebook, para que também possam se alimentar da palavra do Senhor Jesus. Amém? No mais, boa noite a todos. Dona Ana Maria, vamos aqui do começo. Crenilda Rodrigues, Deus abençoe. Pastor Bruno, que está aqui comigo do meu lado, já compartilha, Pastor Bruno, para os grupos, né? Daqui de Macaé, por favor, tá? Por favor. Dona Ana Maria, Deus abençoe a paz da senhora e toda a sua casa. Claudineide Oliveira também, a senhora, sua filhinha, toda a sua casa também, seu marido, tá bom? Marilene Silvestre, Deus abençoe a senhora, é tia da minha esposa. E Luiz Carlos, Deus abençoe a paz. Se todos puderem compartilhar, seria bom, para que as pessoas do seu contato possam também ter acesso à palavra do Senhor Jesus. Eu me encontro aqui em Crônicas, tá? Capítulo 2 Crônicas, capítulo 16. 2 Crônicas, capítulo 16. Coloque a mão no seu coração. Pai santo, amado e querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que seja o Senhor a falar conosco, conforme o teu santo querer e poder e autoridade. E aqueles que crê, digam glória a Deus. Amém? Olha, na verdade, ouça o que diz a palavra do Senhor. Asa faz aliança com o rei da Síria. 2 Crônicas, capítulo 16. Asa era o rei de Judá na época. Levantado por Deus, Asa tivera feito uma aliança com o Criador do céu e da terra, com o Todo-Poderoso. Enquanto Asa manteve-se fiel a esta aliança, tudo que Asa fazia tivera bom êxito. E é essa palavra, né? É essa mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir para todos vocês. Como tem pessoas que estão, fazendo uma aliança com o mundo, quebrando a aliança com Deus. Quantas são as pessoas que estão temendo as adversidades, os problemas? Quantas são as pessoas que estão com medo, retrocedendo diante da pandemia, diante das adversidades, diante dos problemas que cada dia mais têm aumentado? Enquanto Asa, rei de Judá, fazia o que era justo e verdadeiro diante do Senhor, não importava a quantidade dos seus inimigos. Não importava diante de Deus os problemas que Asa estava enfrentando, pois até então nós sabemos que Deus está acima de todos os problemas. E Asa também sabia. Quando o ser humano mantém-se no caminho do Senhor, ele consegue compreender que tudo para ele é possível. Mas quando ele começa a entrar em outras portas, em outros caminhos, ele deixa de enxergar o sobrenatural e acaba tendo medo dos problemas. Vamos ver aqui? A Bíblia diz, no 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. O rei de Israel montou trincheiras, impedindo que o rei Asa, rei de Judá, tivesse, na verdade, o direito de ir e vir, e até mesmo as pessoas. Então Asa analisou, certamente, porque Judá não tem tanto poderio em relação a Israel. Então ele analisou, poxa, eu vou perder essa batalha. Não tem como eu vencer. Você sabia que assim que começa a derrota de muitas pessoas, quando deixam de colocar sua confiança no Senhor Jesus Cristo, ele olhou fisicamente o ambiente. Israel tinha mais soldados, Israel era mais estrategista, só que naquela época o rei
de Judá, Asa, ele tinha uma aliança com o Senhor. Ele tinha tudo para vencer. E já estava determinado Israel ser entregue em suas mãos. Mas é o que acontece, eu volto a repetir, com muitas pessoas. Querem viver o físico esquecendo do sobrenatural. Aí a Bíblia diz, então, Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães, dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu a Ijon, Adã, Abel-Amaim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Naquele momento, o rei da Síria, ele fez uma aliança, ou na verdade aceitou aquela aliança com o rei Asa devido aos tesouros que estava ali ele recebendo. Você sabia que o mundo é assim? Quantas pessoas já esteve ao teu lado, bateram nas suas costas, disseram, você é meu amigo, você é minha amiga, conte comigo para o que der e vier, mas essa pessoa não tinha uma aliança com Deus. E você viu que ao passar do tempo, você sofreu de repente uma adversidade, uma luta veio contra ti e você viu que essas pessoas se apartaram de você. É assim o mundo. Asa, ele estava ali no seu cantinho, mas quando ele viu Israel, se aproximar dele, colocando trincheira, logo ele começou a pensar o quê? Eu vou perder essa batalha. Não tem como ganhar. Mas tinha como ganhar. Era só ele se manter fiel ao Senhor. Então o que ele pensou? Vou me associar, vou fazer uma aliança com o rei da Síria. E o rei da Síria estava lá na dele também. Mas por que o rei da Síria aceitou? Porque o mundo ele é assim. O mundo vive para o físico e nós vivemos para o espiritual. Ali o rei o rei da Síria, ao ver aquela quantidade de ouro, de pratas, ele aceitou aquela negociação. O mundo, Satanás também é assim, você sabia disso ou não? Quando eu falo do mundo, eu falo da estratégia de Satanás. Satanás quer que o ser humano tenha medo dos problemas. Satanás quer que o ser humano venha duvidar do poder de Deus. Satanás quer que a humanidade, aqueles principalmente que estão no caminho do Senhor, venham fazer uma aliança com o mundo. Confiar no advogado, confiar no juiz, confiar no banco, confiar na vacina. Diga-se de passagem, a nossa confiança ela tem que estar no Senhor. Se não tiver no Senhor, não adianta. Hoje mesmo uma senhora, amiga minha, que é uma ovelha, Ela frequenta Bom Sucesso no Rio de Janeiro. Ela mandou uma mensagem para mim e disse, bispo, em áudio, estou com uma dor horrível. Estava eu me preparando para ir para a igreja. Do nada, a dor tomou conta de mim que eu não consigo nem andar, bispo. Faz uma oração. Aí eu liguei para ela. Ao ligar para ela, fiz a primeira oração. Preste atenção que tem tudo a ver com a palavra. E ela disse, bispo, deu uma melhorada. Foi, pega um copo com água, vamos fazer a segunda oração. Consagramos o copo com água, ela bebeu. Bispo, já tá bom já, deu uma melhorada, já dá para mim andar. Ainda tá doendo um pouquinho, mas melhorou muito. Eu falei para ela, você vai sair daí curada. Porque é isso que o mal lhe quer. O mal quer colocar uma alegria momentânea. O mal quer que venhamos, entender que Deus ele pode todas as coisas. Mas se recebermos pelo menos uma migalha, vamos dizer assim, tá bom. Não. Deus veio trazer vida e vida em abundância. Coloque isso no seu coração. É aquela situação. Poxa, glória a Deus, Deus me deu um emprego. Mas para quê? Para você trabalhar de dia e de noite e ganhar um salário mínimo?
não menosprezando o salário mínimo para aqueles que recebem, mas Deus é um Deus de posse, Deus de poder, Deus de autoridade, Deus de riqueza. Você compreende, sim ou não? Deus é o Deus de alegria, de saúde e de paz. Deus não quer conceder a uma mulher, a um homem, para que ela se case com ele e ali viva um período de alegria e depois um período de tribulação, de briga, de discórdia. Aonde há luz, há liberdade. Aonde há a mão de Deus, há riqueza, há prosperidade. Você está entendendo, sim ou não? Deus não quer, porque até então tem até pessoas que ganham 20 mil, 50 mil, mas a maior parte ganha de um lado, perde com a mão, vai nos vícios, vai em medicamento, vai em plano de saúde. Não é isso que Deus quer. Deus quer abundância de vida. Asa, ele tinha uma aliança com o Senhor, mas quando ele soube que Israel colocou trincheiras, impedindo que o povo chegasse até ele, e o povo que estava com ele saísse da onde ele estava, ele teve medo, porque logo ele pensou, Israel é mais poderoso do que eu, Israel tem mais soldados, Israel tem mais armas, então ele pensou o quê? Eu vou buscar recursos. Ao invés de buscar os recursos de Deus, ele buscou os recursos do homem. É isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Tem uma aliança com o Senhor, sabe do poder de Deus, da sua misericórdia, do seu amor, mas acaba temendo e se entregando, se curvando ao problema, fazendo uma aliança com o mundo, fazendo uma aliança em outro tipo de caminho. Eu não sei se é o seu caso. Talvez pessoas tenham chegado a você e falado a você, por mais que você tenha uma aliança com Deus, aí o problema aumentando. Aí, você está desempregado, agora vê as dívidas. E depois das dívidas, sobrevieram, brigas familiares. Não dê ouvidos a isso. A sua aliança, ela tem que ser eterna. A sua não, a nossa aliança, ela tem que ser eterna. Rei Asa, ele já recebeu muitas bênçãos da parte do Senhor no sentido daquela época, né? Deus, ele beneficiou Asa em muitos aspectos. Todas as vezes que Asa buscava o Senhor, ele tinha êxito, mas ele temeu em relação a esse problema aqui. Aí a Bíblia diz que o rei da Síria, eu estou aqui em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 6. O rei da Síria aceitou. Ele não temia o Senhor, não tinha respeito para o nosso Deus. Então ele aceitou aquele ouro, né? Tudo favorável para ele, ele aceitou. E ali se associou a Asa, e ali venceu algumas cidades, destruindo algumas cidades. E ali Asa achou, né? Certamente, bacana, quem é que vai me atrapalhar agora? Quem é que vai me parar? Quem é que vai me deter? Eu tenho uma aliança com o rei da Síria, Israel foi saqueada, agora tudo vai andar de popa a popa. Se não tivermos uma aliança com o Senhor, não adianta alguém nos ajudar, alguém nos beneficiar, não adianta fazermos uma aliança com banco, com A, com B, com C, não adianta. Se não fizermos uma aliança com Deus e uma vez fazendo aliança com Ele, se nós não mantivermos uma aliança com Ele, vamos perder a batalha. Ali diz aqui, Asa, repreendido por Anani. Ou seja, esse servo de Deus, vendo que Asa fez coisas desagradáveis, foi chamar a atenção dele. Como Deus está falando comigo, consigo agora? É uma maneira de entendermos que Deus não quer que a nossa vida venha definhar, que a nossa vida venha estar nas mãos do inimigo, nas mãos do mundo. Por isso que Ele está falando comigo e consigo, para que a nossa aliança venha estar somente nele, independente do tipo de tempestade. Foi o que eu disse para essa senhora, a qual liguei para ela. Ela, bispo, mas deu uma melhoradinha. Eu falei, não. Quando eu orei, que a misericórdia do Senhor e o seu amor toque na sua vida e tire esta dor em nome de Jesus, porque eu creio na misericórdia de Deus. Ela disse, bispo, eu senti um calor e a dor foi embora. Está dando para você entender? Deus não se explica. Não precisa pegarmos um ônibus para ir em outro país, para buscarmos o Senhor. Não precisamos, falar com alguém com mais posse para dizer para ele, manda um recado para Deus. Deus está falando por intermédio da palavra e usa os seus profetas. Então acredite nisto, Deus não te abandonou e jamais vai te abandonar. É o ser humano que tem abandonado o seu caminho.
Asa, por ter abandonado o caminho de Deus, feito ele uma aliança com outros povos, em outro caminho, aparentemente a vida dele estava tranquila, aparentemente tudo estava indo bem, como agora. Tem muitas pessoas que quebraram a aliança com o Senhor hoje. Vai vir dias, aparentemente não vai acontecer nada. Vão vir semanas, meses, talvez 1 ano, 2 anos. Mas por estar fora do caminho e ter quebrado a aliança com o Senhor, o mal vai se apossar. Se não a enfermidade, se não os vícios, se não brigas familiares, se não até a própria alma sendo roubada e levada para o inferno. Você compreende, sim ou não? A Bíblia diz: Asa, repreendido por Anani. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto, preste atenção, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Até retificando que eu disse que o exército de Israel estava na mão do rei Asa, mas a Bíblia diz que o exército do rei da Síria estava na mão do rei Asa, ou seja, a bênção já era dele, porque ele temia, certamente, temia o seu adversário, que era a Síria também, e achou ali melhor fazer uma aliança com ele, atacando Israel. E o próprio sacerdote aqui está dizendo para ele, porque não confiaste no Senhor teu Deus, olha só, teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Tem muitas pessoas, olha para minha mão agora, olha para minha mão. Tem muitas pessoas que já estão assim, com a bênção do seu casamento, da restituição financeira, da sua saúde, mas por confiar em outros dogmas, em outros caminhos, a bênção cai da mão. É o que diz a palavra. Ele não manteve a sua confiança no Senhor. Ele não manteve a sua fé em Cristo Jesus. Pelo contrário, apesar que ele, um tempo atrás, como alguns versículos, capítulos atrás, por fazer uma aliança com o Senhor, ele teve êxito. Mas sabe aquela pessoa que, ao passar do tempo, ela fica acomodada? Você deve conhecer alguém assim. No início da carreira, no início da fé, nossa, arrebentava, bacana, jejuava, ia subir ao monte, vinha na igreja, fazia os seus votos, propósitos, se abastou-se de bens. Aí passou um tempo, começou a enfraquecer, já não jejua tanto, já não sobe o monte tanto, já não vem à igreja tanto. É claro, evidente que fica fraco. Aí vem os problemas, logo a carne, ela se sobrepõe, porque ela é um adversário. Aí a carne começa a falar, faça isso, faça aquilo outro. Aí por deixar a aliança com Deus, que é ouvir e obedecer a palavra, a carne consegue dominar aquela pessoa. Foi o que aconteceu com Asa. Asa se achou seguro. Não, peraí, vou fazer uma aliança com o rei da Síria. Sabe, o rei da Síria, ele quer invadir Judá, ele quer tomar meu reinado, então vou aproveitar a oportunidade agora e vou fazer uma aliança com ele. Fazendo uma aliança com ele, vamos lá em Israel, e aí damos um susto neles lá e rapidinho acaba com essa graça. Só que estava tudo já preparado para Asa receber a vitória. A Síria, o rei da Síria, tudo seria entregue na mão do rei Asa, mas por ele ter feito uma aliança com Asa, com o seu inimigo, ele perdeu a vitória, como diz a Bíblia, né? Por confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimo carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou na sua mão. Você vê, o próprio Anani já estava revelando ali, você já enfrentou tantas coisas na sua vida, exércitos maiores, superiores ao que você tem, tentaram contra você, mas foram todos destruídos. E agora, você entrega a sua fé a uma pessoa inimiga. Na verdade, entrega a fé, não entregou a alma, a sua vida. Aí a Bíblia diz, porquanto
Perdão, porque quanto ao Senhor, ouça bem, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Deus tem misericórdia. Você está ouvindo a palavra? Você está ouvindo? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? A Bíblia diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Você sabia que tem pessoas que ela está com tanto medo do coronavírus, pessoas essas que estão, entre aspas, no caminho, que até hoje, não veio fazer uma oração na igreja, com exceção da igreja que está fechada, que tem muitos lugares que a igreja está sendo permitido ser feito culto presencial. E mesmo a igreja estando aberta, tem pessoas que até hoje não foram lá nem pelo menos para agradecer a Deus pela igreja aberta, pela sua família, pela sua própria vida. Com exceção daquelas igrejas que estão fechadas, que é o caso daqui. Você compreende, sim ou não? Tem pessoas que estão com medo. Só vão sair de casa quando sair a vacina. Veja bem, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para se fazer forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Totalmente dele. Nosso coração tem que ser totalmente dele, ou seja, não tem que haver dúvida, não tem que haver medo, não tem que haver incredulidade, não tem que haver qualquer pensamento negativo. Você compreende, sim ou não? Aí a Bíblia diz, porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Você vê, Asa estava perdendo o domínio próprio. É verdade. Aqueles que perdem, aqueles que quebram uma aliança com o Senhor Jesus, ele perde o domínio próprio. Quando lhe sobrevém uma palavra, uma advertência, ele acha que aquela palavra não é para ele. Tem muitas pessoas que são assim. Ela ouve a palavra, ele ouve a palavra. Não, essa palavra não é para mim não, porque eu sei como é que é a minha vida. A minha vida, ela tem uma aliança com Deus. Claro que tem, a minha também tem. Nossa, a vida está diante de Deus. Nós temos uma aliança com o Senhor. Mas toda palavra ouvida, não devemos rejeitar. Porque Deus, ele sabe do dia da manhã. Ele é o único que sabe o que vai nos acontecer. Se enfrentaremos adversidades maiores do que estamos enfrentando agora, ou de repente vai cessar. Ele sabe, por isso que a palavra ela vem antes sobre a nossa vida. Uma vez assimilando, ouvindo e praticando, aquele problema, seja ele qual for, ele será fichinha. Você compreende, sim ou não? Asa, naquele momento, quando foi advertido, ele deveria reconhecer seus erros. Ele deveria dizer, meu Deus, errei, realmente, Senhor, me perdoa. Eu desfaço essa aliança com o rei da Síria. Que nada. Estava abastado de bens, estava, entre aspas, em paz. Então, para que desfazer aliança? Tem pessoas agora que ela voltou para o caminho da bebida, do cigarro. E não quer voltar para o caminho de Deus, porque acha que está em paz. Não, Deus é comigo. Ó. Deus sabe como é que é o meu coração, Deus sabe como é que é a minha vida. Eu amo, Ele sabe disto, mas está no caminho errado. Então vai chegar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, que o mal não só vai visitar aquela pessoa, mas vai dominar os seus bens, dominar a sua vida, se apossar da sua alma, como aconteceu com Asa. Asa, para quem entrou agora, a paz, boa noite. Asa era o rei de Judá. Israel decidiu, colocar trincheiras para impedir que as pessoas chegassem a Judá e de Judá para Israel. Aí o rei Asa teve receio, medo. E o que ele fez? Ao invés de buscar a ajuda do Senhor, ao invés de ele orar, suplicar, pedir proteção, não só para o seu reinado, como para todo o povo que ele governava, ele pegou os utensílios da casa do Senhor e dele próprio também, e fez uma aliança com o rei da Síria. E já estava determinado por Deus que o rei da Síria
seria ele entregue todos os seus soldados na mão de Asa. A bênção caiu por terra, porque ele fez uma aliança com o rei da Síria, deixando de manter-se diante do caminho do Senhor. Ele teve êxito. Israel, algumas cidades, como diz aqui a Bíblia, foi saqueada, destruída. Ele teve êxito. Aí Deus, vendo tudo isto, mandou Anani para adverti-lo. E Anani falou aqui, por não confiaste no Senhor teu Deus, o exército da Síria escapou das tuas mãos. Nesse momento de pandemia, de quarentena, na verdade já passou de quarentena, já passou de 40 dias, já vamos já para o 4º mês, né? Aqui mesmo onde eu me encontro em Macaé, já vou para o 4º mês com a igreja fechada. Mas não posso perder o ânimo, não posso perder a esperança. Deus é o Deus de já, Deus é o Deus de poder, de autoridade. Ele sabe de todas as coisas, eu só tenho que crer e deixar o restante com Ele. E na verdade, o que Ele faz, ninguém pode fazer. Talvez o seu caso seja um desemprego, talvez o comércio aí já voltou, mas você está desempregado. Você não pode quebrar essa aliança que representa confiança em Deus. Talvez as contas aí estão com juros, você ficou muito tempo sem pagar, seu nome está no SPC, está no Serasa, mas enfim, o que fazer numa situação dessa? O que fazer? Se entregar ao mundo, fazer uma aliança com o mundo, num agiota, num banco? É confiar em Deus. Deus pode todas as coisas. Você compreende, sim ou não? Asa ficou tão desesperado, fez aliança com o rei da Síria. Aparentemente teve uma calma em sua vida, em seu reinado. O Anani, o vidente, o profeta, foi até ele e o advertiu. Asa mandou prendê-lo. E é o que acontece no dia de hoje. Você sabia disso ou não? O que está acontecendo com os pastores, na verdade, no dia de hoje. Hoje tem muitos pastores que medem as suas palavras. Só que aquele que é de Deus, como o nosso apóstolo principalmente, como muitos de seus servos, nós não podemos medir a nossa palavra, achar palavras adequadas em concordância em relação ao mundo. Não, temos que pregar o que Deus ordenou para pregar. Temos que falar o que Deus tem nos ordenado a falar. Ele é o Deus de autoridade, de poder. É um Deus de guerra e nunca perdeu, nunca vai perder. Anani falou para Asa, ele foi prudente, ele foi ali audacioso, esta é a palavra. Ele diz, porque quanto ao Senhor, nosso Deus, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então Deus está aqui, falando com você. Não quebra essa aliança com ele. Ele vai te fortalecer, vai abrir o mar se necessário for, vai parar o sol se necessário for, vai usar pessoas para lhe abençoar. Você compreende, sim ou não? Isso é para mim também, eu creio. Se eu não creio, aí mesmo que Deus tem misericórdia. Principalmente eu que fui imbuído de pregar o Evangelho, uma grande responsabilidade que não se escolhe, apenas é chamado. Você compreende, sim ou não? Aí a Bíblia diz a morte de Asa. Você vê que todo pecado, toda pessoa que se afasta de Deus, ela morre. Não adianta. Ela tem a oportunidade de se converter, de se arrepender, mas por não se arrepender, ela acaba morrendo. E ao morrer, seus sonhos, seus projetos, cai tudo por água abaixo. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, vou repetir de novo, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa, o quê? Doente. Você está vendo aí a colheita desse homem? A colheita estava sendo agradável. Ele venceu os etíopes, venceu muitos reinados que tentaram contra ele, contra o seu povo. Ele venceu, mas depois ele teve medo. Ao invés de buscar o Senhor Jesus, ele pegou os utensílios. Sabe o que isso representa? É pegar a nossa alma e jogar no lixo. É pegar a nossa alma e colocar no caminho do mundo. É o que muitas pessoas têm feito isso. Algumas, louvável, têm até se arrependido e já estão no caminho.
mas tem outras que não querem voltar atrás, sabe? Aquele coração empedernido, empedrado, que ela diz, não adianta, Deus não vai mudar a minha vida, Ele não vai me aceitar. Se Ele me aceitasse, minha vida já teria mudado. Mas ela não tomou atitude de se curvar, de se humilhar, de se arrepender dos seus pecados, achando que chamar a atenção de Deus é desta maneira. Mas voltando aqui, olha só, no 30º ano do seu reinado, do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave, contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor. Eu já atendi muitas pessoas, eu tenho registrado, pessoas que tomaram atitude no médico, mas vê aquela voz sublime, suave, dizendo para ela, vai na igreja. Eu já atendi muitas pessoas, sabe, com exame médico, bem ataviada, já preparada para ir no médico. Uma vez eu atendi, me veio à mente agora, uma senhora que estava vomitando sangue na Tijuca. Aí parou um carro com seu marido e sua filha. Ela entrou, botando sangue pela boca. E ali eu pedi que ela se assentasse, pedi um copo com água e comecei a conversar com ela, falando a palavra de Deus. Daqui a pouco eu me lembro o seu marido buzinando o seu carro. Claro, até entendo, é marido. Qual do marido não quer que sua esposa venha definhar? Mas ela foi muito inteligente na fé. Ela disse, pastor, na época era o pastor, faz uma oração e creio que eu serei curada. Eu fiz uma oração nela, a filha dela pegou a mãe, botou no carro. Depois eu fiquei sabendo que ao chegar lá, a hemorragia tinha cessado. É assim, quando passamos a confiar em Deus, essa confiança, ela tem que ser incessante. A aliança não pode ser quebrada. Independente de uma garoa, de uma chuva, de uma tempestade, independente do obstáculo, a nossa aliança tem que permanecer com Jesus Cristo. Você compreende, sim ou não? Só que a Asa aqui, no caso dele, foi diferente. Ele se viu doente, com uma enfermidade gravíssima nos seus pés, e o que ele fez? Nem assim ele reconheceu que aquilo era derivado do pecado. Não, ele não reconheceu. Não reconheceu tendo prendido Anani, não reconheceu tendo repreendido o seu povo, sem eles terem feito nada. Você compreende, sim ou não? Não reconheceu aquela enfermidade no seu corpo devido ao pecado. Quando a pessoa ela quebra a aliança com Deus, ela fica cega. Se ela não lutar dentro dela, pedir misericórdia, a venda vai continuar nos seus olhos. Foi o que aconteceu. Asa não quis pedir misericórdia. Não pediu. A Bíblia diz, é a Bíblia que diz. Asa caiu doente, Asa dos pés. A sua doença era de extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Tem muitas pessoas que certamente vão assistir esse vídeo e vão questionar. Só que você que está questionando, você não está questionando das minhas palavras. Você está questionando um Deus que te fez, um Deus que soprou dentro de você, um Deus que criou o céu e a terra e preparou ela, presenteou o ser humano, mas o ser humano pecou de tal maneira que ele não virou as costas para a humanidade. Ele deu o seu melhor, o seu único filho, unigênito, veio aqui na terra, se despojou de todo o seu poder e morreu na cruz, todo moído, todo ensanguentado. Tivera ele feito uma oração, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, porque o que fizeram com ele, fizeram mesmo para envergonhar, colocaram toda a sua raiva no corpo de Jesus, sem ele ter feito absolutamente nada. E esse Deus, ele subiu aos céus e concedeu a mim e a todos que aqui se encontram nessa geração agora, o seu Santo Espírito. Mas mesmo assim existem pessoas que não querem se arrepender, não querem comer do bom e do melhor, pelo contrário, querem comer migalhas, querem viver no meio de brigas, querem viver trabalhando do suor do seu rosto, conquistando, mas não passa nem um minuto. Vai para remédio, psicólogos,
vai para médicos. Mas tem coisa, igreja, que não adianta. Asa, ao invés de buscar ajuda, ao invés de se arrepender dos seus pecados, ele não se arrependeu e buscou a ajuda dos homens. Tem muitas pessoas agora que estão falando: só saio de casa com a vacina, só vou à igreja com a vacina. Aonde fica o Senhor dos Exércitos? Aonde fica? Os seus olhos estão sobre toda a terra, procurando fiéis, pessoas que têm colocado a sua confiança verdadeiramente nele, para que ele venha se fazer forte na vida dessa pessoa. Deus não se explica. Deus, é o dono da vida, é o Criador de tudo que os nossos olhos possam alcançar. Você compreende, sim ou não? A Bíblia é o manual da nossa vida. Tudo que aqui está escrito é verdadeiro. Ele cura, liberta, salva, protege, ele prospera, ele protege, ele edifica. Jesus, ele deu o seu filho, o seu maior patrimônio, ele deu para morrer por todos os nossos pecados. Sabe por que ele está falando isso? Porque certamente aqui nessa live, pois muitas outras mais pessoas irão assistir, certamente tem pessoas que se afastaram de Deus, quebraram a aliança com o Criador, e ao quebrar a aliança veio uma enfermidade, veio o medo, veio o desemprego, veio um descontentamento familiar. Se for o seu caso, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Bispo, mas ele vai me aceitar? Ele não é como um homem. O homem vai virar as costas para você. O homem não vai querer lhe atender. O homem não vai querer estar perto de você por você ter entristecido ele. Deus não. Deus, quando nós nos arrependemos, ele passa a cuidar de cada um de nós. Você compreende ou não? Deus nem homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Bispo, eu que estou com uma aliança fiel diante dele. Continue. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo, independente da situação, a minha confiança tem que estar nele. Eu fui ontem comprar algumas latas de leite para minha filha. Aí cheguei na farmácia, uma atendente disse assim: nós temos algum desconto aqui, qual o seu CPF? Aí eu dei meu CPF. Você tem plano de saúde? Eu falei assim, não. O normal do mundo é ter plano de saúde, é torcer para um time de futebol, é torcer para uma escola de samba. Isso é o normal do mundo. É ficar endividado, pegar empréstimo no banco. Isso é o normal no mundo. É alguém dar um tapa na tua cara e tu vai lá, briga, mata. Isso é o normal do mundo. Mas a palavra de Deus é totalmente diferente do mundo. Quando passamos a ter uma aliança com o Senhor Jesus, passamos a enxergar o que é sobrenatural, não o que é físico. Aí a nossa vida, dia após dia, é abençoada em teu santo nome. Então deixa essa palavra, que é para mim também, tá? Como para todos vocês. Que a nossa aliança tem que estar com o Senhor, independente da adversidade, do caos, do problema, como esse que estamos vivenciando. Deus é a nossa vacina, é a nossa proteção, é o nosso baluarte, é o nosso tudo. Veja bem, a enfermidade dele era gravíssima. A Bíblia diz, se ele tivesse buscado ao Senhor, certamente ele teria sido curado e sua vida estaria muito melhor do que se afastando do Senhor. Então é esta mensagem, a nossa aliança não pode ser quebrada, independente do problema que possamos enfrentar, tá bom? Eu quero aqui fazer as recomendações finais. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer a oração final, tá? Tiago Carlos, Graça Rocha, Deus abençoe, Marilene, Ilma Félix, Renan Barbosa, Neuzedir Fernandes, Natália Rodrigues, Evelyn de Freitas, vamos lá, Renan Barbosa, Luana Barbosa e Vinícius, Deus abençoe. Nós vamos fazer uma oração, tá, Renan?
não só o Senhor, como todos que estão aí. Zete Oliveira e Vélez, deixa eu ver. Edilza Dantas, Sabino Souza, João, a paz, seu João, Wilson, Elizabeth Martins, peço oração para o meu filho Alberto José dos Santos. Vamos estar orando, mulher de Deus, tá bom? É forte. Neuzedir Fernandes, João está aqui. Bispo, ora para nós, por favor. Abraço. Vou estar orando sim. Deixa eu falar com todos aqui. Da Alba Valéria, Evangelista Manuel Benites. Vamos lá. Estou chegando no final já. Tiago Carlos e todos que estão aí. Marileide Santos. Amém? Adolfo Rabelo. Vamos entrar em oração, igreja? Vamos? Vocês guardaram a palavra. Não podemos deixar essa semente cair na beira do caminho, ou em espinho, ou em rocha, mas sim em boa terra. Deus, Ele quer que, independente da situação que vemos enfrentar, é uma enfermidade, é uma dívida, é uma perseguição, é uma palavra de morte, independente da situação, nós não podemos ter medo. Você vê aí, o mundo está atribulado, com medo, e o medo faz com que a pessoa pare de caminhar, o medo faz com que a pessoa deixe de produzir, porque Satanás, ele, na verdade, é o dono do medo. Por isso que a Bíblia fala assim, aos tímidos e aos medrosos, estes não herdarão o reino de Deus. E nós temos que crer em Deus. Uma vez crendo em Deus, é Ele que nos fortalece. Ele que faz com que venhamos ser fortes. É o que diz a palavra. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai, em o nome do Senhor Jesus, bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esta palavra que o Senhor deixou ao meu coração e ao de todos que estão, meu Pai, nesse momento também orando conosco. Meu Deus, abençoa a família, aqueles que estão doentes sejam curados. Abençoa, meu Pai, e atende todos os pedidos de oração que foram feitos nesse momento, naqueles que eu tenho recebido por WhatsApp, no Messenger. Abençoa, Senhor. Como abençoa o nosso presidente, cada prefeito, governador da sua respectiva cidade. Abençoa o Brasil e o mundo, meu Pai. Abençoa também a vida do nosso apóstolo, da bispa Francilé, nosso bispo Jorge Pinheiro e pastora Nina. Abençoe seus servos, seus obreiros. Abençoa o teu povo, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Quem está com dor, seja curado. Quem está triste, receba alegria. Quem está desanimado, receba ânimo. Meu Deus, proteja a nossa casa, proteja a nossa família, proteja a nossa vida de todo o ataque do mal. E não permita que a nossa aliança seja quebrada, Senhor. Em o nome de Jesus, nós te suplicamos. E aqueles que crê, diga glória a Deus. No mais, um abraço carinhoso para todos, Deus abençoe a todos vocês. Se você puder compartilhar, glória a Deus, tá bom? Até a próxima live. Lembrando que, o mês de agosto é o mês da vitória. Já coloque isso no seu coração, tá? Para muitos é o mês do desgosto, muitas pessoas não casam, muitas pessoas têm medo, não pode ver um gato preto, passa debaixo da escada, o vidro quebra. Meu pai, não. Você é protegido por Deus. Profetize. A nossa boca, ela profetiza, ela tem que profetizar. Bênção sem medida. A nossa língua tem vida ou tem morte. E temos que propagar vida. Você compreende ou não? Diga agora aí, eu sou abençoado em nome de Jesus. Minha família é abençoada em nome de Jesus. E eu ligo consigo aqui na terra, concordo com você e é concordado nos céus, tá bom? Até mais. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.